Boa noite a todos. Boa noite a todos. Desculpe aí essas interrupções que ando tendo. Nós tivemos uns probleminhas técnicos. Agora já estamos aqui novamente. Olá, Adriana. Seja bem-vinda. Eu sou a Sandra Oliveira, da Sandra Tour Viagens. E sou uma agência de viagens especializada em acompanhamento para a terceira idade, mas também atuamos como multimarcas, é, fazendo hospedagem, reserva de hotéis, reservas de carro. Então é só consultar a gente, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. Obrigada, Júlio. Obrigada, Adriana. O tema de hoje é ansiedade, esse mal que assola aí a humanidade. E vai estar conosco aqui o, o grande médico humanista gonçalense, Dr. Roberto Lobosco. Já já ele vai entrar, vai estar aqui conosco. É um prazer a Topline aqui também. Muito obrigada. Fátima Pacheco, é um prazer ter vocês aqui. A gente vai hoje estar aprendendo um pouquinho mais sobre ansiedade nesse momento que nós estamos vivendo. Tá bom assim? Já já o Dr. Lobosco vai estar aqui conosco, vai tirar algumas dúvidas, vocês podem fazer perguntas para ele. Ele é uma pessoa bem acessível. Olá, Joy Rio, um prazer ter você aqui. Um beijo no seu coração. Nós estamos aqui aguardando o Dr. Lobosco, ele já entrou aqui, já já eu vou chamá-lo. E o tema de hoje, como eu falei ainda há pouco, é ansiedade. É um tema muito pertinente para o nosso momento atual. Patrícia Pernet, um abraço. O Dr. Lobosco já entrou, eu vou chamá-la agora. Estamos aguardando. Olá, tudo Olá, doutor bem? Tudo Lobosco, jóia? tudo bem? Tudo Tudo jóia? tranquilo. Deixa eu aumentar aqui o som aqui, que eu senão... Pronto. Vê se tá me escutando bem. Eu estou escutando bem. Você está me escutando bem? Tô, tá ótimo. Tá beleza. Só que eu estou vendo só até os seus olhos, não estou te vendo Vê se todo. melhorou agora. Não, ainda estou vendo Não. só até os seus olhos. Agora sim. Agora estou te E vendo aí? todo. Ficou ótimo, ficou muito bom. E aí, Muito como é bom que mesmo. estamos? Tranquilo? Ai, eu agora fiquei também ansiosa. Eu falei, Jesus amado, cadê esse médico, gente? Aí eu falei, caramba, meu Ah, coração já disparou. Mas estamos todos ansiosos, porque é um tema muito pertinente agora, nesse momento. uhum. Eu estava ansiosa para fazer esse tema, né? Aham. E tem bastante pessoas que viajam comigo também, fizeram um monte de perguntas para me perguntar a você. E a Certo. primeira pergunta que elas fazem para mim, se você é cria de São Gonçalo, sua Claro. história, se você nasceu aqui, da Ah, onde, Sandra, da onde surgiu esse médico? eu nasci em São Gonçalo, né? Eu fui criado no bairro do Porto Velho. Para quem conhece ali, a famoso Chirras, Capones. Então, para quem curtiu esses bailes da antiga aí em São Gonçalo, então é minha família, a família de muitos anos ali do bairro, né, do bairro ali do Porto Velho, Madama, Paraíso. Então, mas eu passei muito tempo longe, porque eu tive que estudar, né, para fazer medicina. É verdade. E eu morei no Rio também para poder estudar, passei muito tempo longe daqui. E voltei depois de formado, né, para poder estar atuando aí na rede pública de saúde de São Gonçalo. Então, foi o meu primeiro emprego depois que eu me formei, foi aqui na cidade. Então, eu estou aí até hoje para a gente ajudar a população.
É muito legal, é muito bom quando o profissional retorna à cidade para ajudar os moradores, né? Porque não é, em geral não é isso que a gente vê. A Isso. maioria dos médicos, ainda mais recém-formados, prefere o interior, né? Os É, locais de interior, onde o ganho é maior e tudo, né? uhum. É, na verdade, assim, existe até uma controvérsia um pouco, né? Eu conheço um pouco o interior também, né? Meu pai mora no interior de Goiás e assim, é uma cidade gostosa de se morar, mas assim, eu acho que aqui também tem bastante espaço também para trabalhar, principalmente na área da saúde. Eu acho que, pelo menos nessa área, é uma área que a gente consegue ter uma cobertura boa, que dá pra gente ganhar nosso pão de cada dia aqui. E como você trabalha na cidade? Você dá plantão em um hospital, dois? Como que é a sua rotina? Então, eu trabalho no hospital de Itaboraí, né, no Hospital Leal Júnior. Eu sou diretor de serviço de emergência, então lá a gente faz um trabalho de gerência médica a parte de emergência clínica, tanto da parte clínica do Hospital Leal Júnior, quanto o setor do coronavírus, né, a gente chegou a montar uma tenda de atendimento e agora a gente deu seguimento, inaugurou um outro hospital municipal lá chamado São Judas Tadeu, onde ficou como leito de retaguarda de todos os atendimentos, na verdade, de toda a internação de infectados pelo coronavírus. E a gente foi uma das primeiras unidades, principalmente de porta, né, fazer triagem, né, digamos assim, a gente fazia triagem do coronavírus. A gente fazia um atendimento exclusivo, tenda exclusiva do coronavírus. A gente iniciou isso aí por volta de 15 de março, que a gente foi uma das primeiras tendas a abrir aqui, principalmente nessa área da Metropolitana 2, que é depois do Rio de Janeiro, o arco, Sim. né, assim, é a grande área metropolitana do lado de cá, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo. A gente foi a primeira unidade a abrir uma entrada, leito de exclusivo para coronavírus. Os primeiros casos também a gente conseguiu detectar por aqui. Além desse hospital em Itaboraí que você trabalha, que já é bastante, você trabalha em outro local também? Um trabalho aqui em São Gonçalo, eu trabalho no hospital chamado São José dos Lírios, é um hospital conhecido aqui da Casa de Saúde São José, é conhecido aqui em São Gonçalo, é antigo hospital, né? Então, é um hospital aí de 60, 70 anos. Eu nem te conto que eu trabalhei lá, eu fui secretária do Dr. Aécio Nancy, É filho. mesmo, é muito amigo ele, assim, amigo da minha família, né? Apesar que ele é uma família tradicional ali, né? Ele, o pai dele, foram grandes amigos da minha família também. Então, eu trabalho lá desde que eu me formei. Me formei em 2012, então eu estou lá já há mais de 8 anos na unidade. Então, a unidade, na verdade, a gente praticamente é a segunda casa ali também em São Gonçalo. E escuta, doutor, eu vi pelas suas redes sociais que, mesmo com esse trabalho seu, que é pouca coisa, que você, né, quase não fica para lá e para cá, você ainda tem tempo na sua folga de fazer trabalho humanitário. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente entrar no tema de hoje, que é a ansiedade. Claro. Na verdade, assim, eu trabalhei, vou contar um pouquinho minha história como médico. Eu me formei em 2012 e eu fui trabalhar num pronto-socorro aqui da cidade, recém-inaugurado na época, chamado Pronto-Socorro da Alcântara, Hospital Geral Dr. Mário Neajá. Esse hospital ele tinha atendimento psiquiátrico também, uma ala de psiquiatria, e era a segunda maior porta de emergência aqui do município, né? É, assim como o Pronto-Socorro Central, que é o Armando Sá, ele é o Dr. Marinha já, a gente fazia 12 mil atendimentos mês, ele tinha sido Que recém-inaugurado, loucura! 12 mil atendimentos, eram uns 600 atendimentos por dia, mais ou menos, 500, 600 atendimentos, Que e eu loucura! fui, logo assim que eu me formei, eu fui trabalhar no plantão, era no final de semana,
e eu assumi a chefia do plantão. Fiquei lá na unidade durante o primeiro ano de reinauguração. A gente fazia um trabalho muito legal, independente de política, não tinha política lá, né? Fazia trabalho de ponta como médico. Aham. E eu recebi o convite, depois de um ano, a assumir a unidade como diretor-geral da unidade. Não era minha especialidade médica, eu acho que também o médico se prende muito em... Não se prende, cada um tem as suas escolhas de vida, né? É verdade. É verdade. E assim, né, eu escolhi, quer dizer, eu fui escolhido para ser o diretor na época. Eu tinha uma expertise de ponta, mas eu não tinha expertise eu não tinha uma expertise de gerência de unidades hospitalares, e eu fui correr atrás, fui me especializar. Então, logo assim que eu entrei na unidade e fui assumir como diretor geral na unidade, eu fui estudar administração de serviços de saúde. Eu fiz MBA executivo em saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Depois eu fui fazer administração, gestão pública na Unicamp, fiz auditoria. Hoje eu estou fazendo, por exemplo, qualidade hospitalar na UF, faço gerenciamento de projetos. Então, assim, tudo que o médico não faz, eu faço, entendeu? É uma vida bastante Acabei, corrida, só com muito amor para você poder é, organizar isso bem, porque nossa eu mãe, acabei buscando uma outra especialidade, né? Que a gente chama medicina preventiva e administração em serviço de saúde. Então, eu fiz especialidade e subespecialidade em administração de serviço de saúde, e que acabou me criando um know-how assim, para administrar serviços hospitalares. Eu administrei essa unidade, esse pronto-socorro da Alcântara, durante 4 anos, né? E a gente fez um trabalho muito legal. Eu sempre falo o seguinte, não era eu, era uma equipe, a gente era uma equipe unida. É, eu acho que faz parte do papel do gestor também não atrapalhar a gestão, não se envaidecer e motivar a equipe. Então, o que eu fazia? Tentava mudar a cultura organizacional através de a gente se unir. Então, principalmente na gestão pública, a gente tem umas dificuldades, né? é Grande verdade. parte, grande parte dos recursos era vindo da Secretaria de Saúde, que tinha suas deficiências, e a gente que estava ali na ponta, a gente precisava cobrir algumas deficiências. A gente corria atrás, enfim. E era o meu papel ali como gestor manter todo mundo unido e pelo menos não atrapalhar, que é o que acontece. Muita gente atrapalha, eu não estava ali para atrapalhar, tudo é São passar de muitos egos, né, doutor? Na idade. administração pública, além da pessoa administrar, tem que administrar o ego também de algumas pessoas que fazem parte da equipe, né? Então, É verdade. Então, não é eu fácil. sempre falo o seguinte: é, a gente a gente precisa melhorar a cultura organizacional, manter todo mundo com vontade de trabalhar e vestir a camisa. Você dá o exemplo, se a galera se tá todo mundo ali carregando o móvel, a gente vai carregar o móvel junto. Se está todo mundo carregando o colchão, a gente vai carregar colchão junto. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro assim, foi desmontar uma sala minha. Eu tinha uma sala como diretor da unidade, para você ter noção, a sala era maior do que um apartamento, ela devia ter uns 50 metros quadrados, assim, muito Que grande, muito. loucura. E a primeira coisa que eu fiz, a gente desativou a sala e fez da sala ali, ela virou um refeitório, depois a gente fez dormitório para o pessoal. E, assim, no máximo que eu precisaria de uma salinha com uma mesa, com uma cadeira para a gente resolver as coisas. Foi o que eu fiz na época. Eu comecei a desativar algumas salas que estavam subutilizadas, a gente começou a otimizar espaço, trazer esse espaço para as pessoas, para os funcionários. E assim, foi legal, a gente fez uma área né, para todo mundo comer junto, e aquilo ali virou um setor que a gente acabava fazendo um aniversário, fazia, enfim, foi muito legal, o trabalho foi muito bacana. E por isso que eu falo, não foi só eu, a gente começou a fazer esse trabalho de humanização ali pela mudança organizacional. O pronto-socorro era conhecido como pronto-socorro que tratava os pacientes melhores, que era mais humanizado, apesar de a gente não ter estrutura igual ao pronto-socorro central. O pronto-socorro central tinha cirurgia, tinha tomografia, mas a gente tinha pelo menos uma equipe mais humanizada. Quando foi quando foi na gestão desse atual prefeito,
Sim. Ele transformou a unidade, que era uma unidade mais nova, transformou em uma maternidade. Na maternidade, eu acabei saindo, né, como eu era clínico Aham. também, então eu acabei administrar uma UPA que tinha sido recém-inaugurada naquele ano de 2016, que era a UPA de Nova Cidade. E aí lá, lá, na verdade, a administração era de uma OS, né, que é até hoje, e eu fiz parte dessa administração como diretor técnico, então era meu papel ali, a gente também iniciar os protocolos da Humaniza SUS, então a gente fez a comissão de humanização, a gente tentou implementar alguns protocolos de humanização, que foi bem bacana, e deu um know-how também para a unidade. A gente tinha não sei se tem até hoje, porque eu não estou lá mais na gestão, Aham. saí em 2018, por uma questão até política, mas a gente tinha um papelzinho onde dava pesquisa de satisfação, a população era 98% de aprovação, então o Que pessoal show, né? gostava A mesmo. gente precisa mais de pessoas nas unidades públicas agindo dessa maneira. Então, esse processo de uma humanização que você traz até hoje, isso veio sendo construído, né? Isso, Com exatamente. os locais que você trabalha, com Exatamente. as suas próprias aptidões, com o que você trouxe da sua casa, da sua família. Tudo isso foi um acréscimo para a pessoa que você é hoje. É, Resumir? mas é verdade. Isso aí não basta a gente saber só na teoria, porque, como o nome mesmo diz, protocolo de humanização. É um protocolo feito pelo Ministério da Saúde e ele é sugerido para você colocar em prática. Então, basta você ter o quê? Você saber fazer, ter empatia, ter humildade, entendeu? Então, isso é de fora o íntimo de cada um adquirir isso em família, adquirir isso em fórum íntimo mesmo. Então, eu acho que basta a gente ter uma sensibilidade maior, né, para você na gestão, para a gente ter essa sensibilidade, né, a sensibilidade. E por onde eu passei, eu tentei praticar isso, praticar empatia e praticar humildade. A gente tem que fazer um exercício diário, nós seres humanos, a gente é muito falho, e É a gente verdade. todo dia a gente tem que treinar a empatia, se colocar no lugar do outro, principalmente nós da área da saúde, que a gente trabalha com dor. Eu chego na emergência, eu não trabalho quem vem procurar a emergência não está ali para procurar de brincadeira. Então a gente tem que fazer um exercício muito diário ali, nas brincadeiras, nas risadas, entendeu? Então é saber que ali do outro lado tem pessoas doentes, tem pessoas com Isso. sofrimento. Então, assim, eu sei que a rotina do dia a dia acaba mudando muito o nosso comportamento, mas é um exercício diário para a gente se colocar como uma empatia, a gente se colocar no lugar do outro, né? É verdade. Escuta, agora vamos entrar no tema da nossa live. Eu peguei até uma foto aqui que traz um pouco esse vírus, a pessoa ansiosa. Como a ansiedade, nesse momento, tem prejudicado o dia a dia das pessoas, Sim. já que já estamos há 7 meses, já entrando para o 8º mês nessa quarentena. A gente saiu para. Todo mundo saiu da sua rotina de trabalho, né? De trabalho, de vida, de lazer. Nem Isso. para mim foi o contrário. A minha rotina de trabalho aumentou, eu tripliquei o meu horário de trabalho, Oh, minha nossa. carga de trabalho nessa pandemia. Passei por situações assim que eu vi cidade deserta, eu passei de carro onde todo mundo estava em casa, eu tinha que trabalhar, tinha que ir para o hospital, eu passava, a gente via aquela cidade isolada, eu vi pessoas no sinal vendendo bala e não tinha aonde vender, não tinha carro para vender porque estavam na rua e todo mundo perdido, não sabia o que fazer, não sabia se usava máscara, se ia para casa, se ia para a rua para trabalhar. Então eu sempre falo, eu não estou aqui para julgar e nem a gente vai aqui bater em teclas se era para ficar em casa ou se era para poder trabalhar, porque tem gente que precisa se sustentar Tem e essa necessidade. o país precisa circular e as pessoas também precisam se divertir, né? A gente tem que respeitar também a pandemia, mas a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental. Então eu vi ali a cidade sofrendo, todo mundo preso,
E é o que a gente está assistindo hoje, todo mundo desesperado, tentando voltar à rotina de trabalho, ao mesmo tempo com várias proibições, é, acaba acontecendo muita coisa clandestina, né? Então, assim, É o governo verdade. não liberou, então, ao mesmo tempo, existe muito lazer clandestino e as pessoas vão se contaminando. E os mais prejudicados são as pessoas que são mais sensíveis ao vírus, que são os idosos, são as pessoas que são doentes, entendeu? Então, a gente está sendo um aprendizado, na verdade, né, para nós, como ser humano. Eu acho que a minha geração, nem a minha geração dos meus pais conseguiram ver uma situação dessa, só na geração dos meus avós, talvez passou pela gripe espanhola. Mesmo assim, a gente não tinha essa globalização, essa interação, a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo. Hoje em dia está tudo atualizado, se a gente liga na televisão, a gente sabe o que está acontecendo na China. Então, eu acho que isso aí está enlouquecendo um pouco as pessoas. Essa palavra enlouquecendo, não estou dizendo tecnicamente, né? Mas estão Aham. deixando a gente, né, de uma forma, a gente mais É, é, ansioso. Pra... eu costumo dizer que o vírus não adoeceu as pessoas até agora, porém, por exemplo, os meus passageiros, grande parte deles moram sozinhos. Em geral, têm mais de 50 anos, vivem sozinhos. Às vezes, os filhos não moram mais, moram até em outro país. E essas pessoas, com muito medo de interagir, estão em casa e não estão adoecendo pela doença do coronavírus, estão adoecendo por uma doença mental, por essa ansiedade. E o que você falou, tem tido muitos clandestinos fazendo os passeios, saindo. E essa saída sem cumprir os protocolos, sem cumprir a parte sanitária direito, pode aumentar não só o coronavírus, porque não existe só essa infecção do coronavírus, existem outros vírus que uma pessoa saindo de casa sem se preparar podem estar adquirindo novas doenças. Não sei É, se eu. assim, em relação a os protocolos, tá, eu até entendo, algumas pessoas ainda não estão sabendo porque talvez não está tendo uma orientação de protocolos corretamente, né? A gente não tem protocolos tão bem definidos. Então, a gente passou na fase, a gente teve alguns selos de sustentabilidade, selos de, né? O Ministério ele colocou à disposição alguns selos, principalmente relacionados ao turismo, de segurança, para que a gente possa conseguir viajar, mas esses protocolos são cada vez mais atualizados, né? Então, a gente Isso está... mesmo. claro, existe uma polêmica sobre lugares fechados, sobre distanciamento, sobre o uso de máscaras, só que são coisas básicas, né? O uso de máscara é uma coisa básica, a higienização das mãos são coisas básicas. Eu acho que isso vai fazer parte da rotina nossa do dia a dia durante muito tempo. E esses outros restantes dos protocolos, eles vão se atualizando e as empresas, elas precisam estar se modernizando. Então, sempre atento às mudanças. Hoje está uma coisa, amanhã está outra. É um tal de abre cinema, fecha cinema, abre É boate, verdade. boate. Então, assim, aí não adianta abrir a boate todo mundo está lá dentro, aberto, diz que vai abrir para uso de máscara lá dentro. A gente sabe que ninguém vai usar máscara, entendeu? Ao mesmo tempo está liberando para todo mundo. Então, assim, não está tendo muito protocolos definidos, aquele desespero na volta da economia, do retorno da atividade, né? Então, a gente está aqui de uma forma, né, quase que solidária à população, a gente tentando da melhor forma saber que todos têm que retornar às atividades, mas a gente retornar de uma forma correta, né? De uma forma mais harmônica, organizada, criando esses protocolos aí para viagem, protocolos para entrar nos ônibus, entendeu? Protocolo para até você interagir dentro de um hotel, dentro de uma pousada. Então, assim, existe o mundo, mudou. O mundo do turismo foi um dos mais Mais afetados. abalados, mais afetados, e também por conta da. Muita gente perdeu o emprego. A Andréia aqui mesmo estava colocando que no início ela, além de perder o emprego, ficou sozinha em casa, então teve crises bem severas de ansiedade, mas que agora, graças a Deus, já está bem, né?
Exatamente, exatamente. Então a gente sabe dessas dificuldades, né? Que cada um está passando e a gente sabe das dificuldades de saúde mental, principalmente. E para isso a gente precisa retornar essas atividades, essa atividade de lazer, atividade de turismo, atividade de cultura. Elas precisam ser retornadas com esses protocolos para a gente melhorar essas doenças que a gente chama de doenças hoje do mundo moderno, são as doenças mentais, né? As doenças das atividades do dia a dia, né? Então, assim, isso tem não aflorado não só a ansiedade, síndrome do pânico, né, em outras situações. Pois é, a saúde mental, agora, já depois de tantos meses confinados, ficou bastante comprometida, né, doutor? Sim, verdade. Eu não tenho dados aqui para poder fornecer para você, mas há um aumento significante de doenças de ansiedade, síndrome do pânico, que aumentaram, né? Fora as outras, como violência doméstica, violência Pois contra é, eu a vi outro dia um relato que a violência doméstica aumentou incrivelmente. É uma exatamente. coisa absurda. Aonde todo A, a Deise está perguntando aqui que ela fica com medo de entrar nos ônibus, os passageiros perguntam, porque o ar-condicionado é fechado, as janelas são lacradas, mas os ônibus estão cumprindo todas o que é os requisitos, não é isso? Isso. É igual, vamos dar o exemplo, é igual do avião. O avião não parou, a malha, né, aérea continua, É, né? Então, se você andar de avião também, o protocolo é igualzinho do ônibus, né? E o uso obrigatório de máscara o tempo todo durante o a tempo viagem, todo. né? É claro que algumas mudanças no serviço de bordo, o serviço que a gente fazia de poltrona a poltrona, na verdade, de serviço compartilhado, ele passou a ser uma coisa mais pontual. Hoje em dia, lá no próprio assento do avião, você chama o comissário de bordo, o comissário vem e traz o que você está precisando. Então, assim, na verdade, o protocolo interno é que você evite esses contatos, pessoa para pessoa, e você manter esse isolamento, né? É claro que as cadeiras do lado, as cadeiras compartilhadas, sempre a pessoa do mesmo núcleo familiar, se possível, entendeu? Mas são coisas que não tem como a gente evitar tanto a distância. É praticamente obrigatório o uso de máscara nesses locais mais fechados. Agora, em relação ao ar-condicionado, não. Por isso que o ar-condicionado ele tem que ser, pode ser usado, mas ele tem que ter o uso de máscara constante dentro do setor fechado. Escuta, me perguntaram aqui que o clima, no caso, a pessoa está aqui num clima quente, vai viajar para um clima frio. O clima influencia em mais ou em menos você adquirir o Covid? Ou isso não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver, porque já teve um estudo, né, que eles falavam que logo no início da pandemia, que nós, dos países mais tropicais, a gente não ia ser tão suscetível assim à infecção, e hoje está provado que não. O Brasil é o segundo maior, a gente só perde para os Estados Unidos em relação ao número de infectados, e nós somos um país tropical. Rio de Janeiro, São Paulo, com alta taxa de infecção. A gente não está tão longe do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, o fato de você estar num local de quente para um local frio, a diferença não é tão. Não, hoje a Tão gente sabe relevante, que não né? é relevante. Tanto é que a gente tem. Brasil, a infecção é enorme, de ponta a ponta. Uma pessoa que está com ansiedade, que está se resguardando em casa, mas se permite, eu vou viajar sozinho, por mim mesma. Esse seria um bom momento, ou não é que seria melhor, seria mais adequado viajar junto com profissionais que já estão sabendo as regras e tudo mais. Não Não, com sei se. certeza. Com certeza. Porque hoje, cada
vamos falar, desde viagens menores, né, de cidade para cidade, até Isso, viagem de país para país, a gente está tendo muita particularidade de local para local e uma viagem avulsa dessa, talvez o passageiro, o viajante, o turista, ele vai se deparar com regras diferentes, entendeu? Tanto de regras, você pode pegar um ônibus coletivo que não está seguindo tanta regra, então é melhor a pessoa procurar empresas, né, que estejam mais bem adaptadas a esse novo mundo que a gente está vivendo. Acredito que aí parte da empresa também se adequar e saber cada local, como está também as taxas de incidências. Entendeu? O Brasil é um país continental, de sul a norte a gente tem diferentes tipos de infecções. Alguns lugares estão mais tranquilos, outros lugares ainda estão vivendo uma pandemia, mais do que é outros lugares. Não verdade. que a gente, no Rio de Janeiro, por exemplo, não esteja em pandemia, mas temos um aumento de infecções em curso ainda em outros lugares, principalmente no centro-oeste e norte do país. Pois nós aqui da Sandra Tu temos o selo de responsabilidade, temos os selos todos que foram pedidos e informados pela Secretaria de Turismo aqui do Rio de Janeiro. Porém, quais os conselhos que você daria, quais os cuidados que o passageiro deve ter numa parada, ou mesmo ele estando sozinho, foi daqui para Cachoeira de Macacu, aí parou numa parada. Quais são os cuidados que ele deve ter nessa parada para não se O infectar, no caso? uso de máscara é indispensável, entendeu, Sandra? Indispensável o uso de máscara a todo momento, desde o momento de entrada do ônibus até o momento de qualquer tipo de lugar, desde restaurante até um hotel, e se higienizar o tempo todo. A gente sabe que as empresas que possuem esses selos, né, de responsabilidade, elas têm a desinfecção de todo o ônibus, a desinfecção do ar-condicionado, mas também a gente não consegue trabalhar junto se Se o a própria próprio pessoa não ajudar, né? a própria pessoa não ajudar. Ela precisa colaborar, colocando a máscara o tempo todo, fazendo a higienização das mãos e cumprindo esses protocolos. E é claro que as empresas também elas têm que ter profissionais capacitados para esse tipo de orientação, né? Tem que se orientar, não tem? É. Nós da Sandra Tu, a gente trabalhamos há muitos anos com uma empresa certificada. A gente trabalha com a Topline Turismo há muito tempo. Eu tenho a maior segurança em trabalhar com eles, porque eu sei que, inclusive, você trabalha como sanitarista para a empresa. Uhum. Então, eu fico muito à vontade de estar viajando com uma empresa totalmente certificada e tudo Sim, mais. sim. Porém, alguns clientes têm ainda aqueles cuidados. Eu acho que esses cuidados de estar lavando a mão, essa higienização e tudo mais, é uma educação mesmo, uma evolução, porque isso não vai ter jeito, isso vai ser para a vida inteira, não é mesmo, doutor? Para a gente ter noção, isso aí não tem como o profissional que está lá da empresa, por exemplo, ele está fiscalizando se a pessoa tocou em algum objeto do lado de fora e está trazendo uma infecção do lado de dentro. Então, a pessoa tem que ter essa disciplina, porque tem gente também que na hora de passar o álcool em gel, a pessoa se nega, diz que já passou e não passou. Aí ela tem que estar assim, são responsabilidades coletivas. Eu vi uma pergunta ali, e me desculpe, passou bem rápido ali. Alguém perguntou sobre as viagens coletivas. Então, assim, eu acho que só pode viajar coletivamente quem está preparado para uma convivência coletiva. É Então, assim, verdade. se você não estiver preparado para uma convivência coletiva, que é você pensar no outro, você ter também aquela questão da empatia que a gente falou, Isso. se pensar, se colocar no lugar do outro, ah, beleza, eu já peguei uma infecção, já tive coronavírus, eu não preciso limpar minha mão, mas você pode estar carregando o vírus lá do lado de fora e trazer para dentro do ônibus. Entendeu? Então, assim, se a pessoa não aprender a viver no coletivo, ela não consegue fazer uma viagem coletiva, né? Então, aí a gente, por isso que
isso não é uma coisa só de empresa, a gente tem que ser de fora o íntimo da pessoa. Pois é, e essa responsabilidade social, um pouco essa doença trouxe para o nosso país, porque o nosso país é um país muito oba-oba, né? É uma característica do brasileiro, né? Então, nesse momento, a gente tem que criar esse hábito de estar lavando as mãos com frequência, passando álcool gel com frequência e tudo mais, porque não existe só o coronavírus, existem outras doenças também que podem disseminar aí uma grande pandemia. E Sim. agora nós temos que ter essa consciência. As pessoas que vão viajar têm que estar com uma saúde legal. Uhum. Ah, eu estou doente, mas eu quero viajar assim mesmo. Não pode. Sim. Há alguns anos atrás, eu fui para a cidade de Raposo com um grupo de pessoas, de senhoras, e chegando lá, só lá, eu soube que uma senhora tinha saído do hospital, ainda estava com os catéteres do hospital e foi direto viajar. Olha que responsabilidade. É. Na época não tinha nenhuma pandemia, nenhuma. Mas eu só soube depois. Assim, depende muito. A gente está vivendo uma pandemia, então a situação é um pouco diferente do que a gente vivia antes, né? É verdade. A gente não tinha grandes infecções respiratórias. Hoje, qual é a diferença do coronavírus? É um vírus respiratório. Então, a infecção dele é uma infecção, uma disseminação rápida, né? É claro que a gente pensa em infecções de catéter, infecções, né, que a pessoa carrega de outro hospital, são infecções mais invasivas, são infecções de ambientes hospitalares que você só adquire se você fizer algum tipo de procedimento invasivo, e não uma infecção Uhum. respiratória como a gente está vivendo hoje em dia. Então, o que a gente vivia antigamente, não é, é, colocando em pânico que a gente falava assim, o que a gente fazia era errado. Não era isso. A gente vivia um tempo diferente, né, onde É verdade. a gente não tinha nenhum tipo de infecção respiratória dessa magnitude. A gente tinha os resfriados sazonais, a gente tem uma epidemia no Brasil, que é a epidemia da tuberculose, que há pouco, né, a gente discute muito pouco, mas é uma epidemia que a gente vive principalmente nas áreas mais pobres, essas áreas de favela, exatamente pela organização da população, toda amontoada. Então, pessoas que moram 20 pessoas num cubículo, então, nos presídios, por exemplo, então o índice de tuberculose é muito grande. Só é um tipo de infecção também por aerosol e acontece por ambiente fechado. Não é nessa magnitude como é o Sim. coronavírus, que é uma infecção respiratória e é muito contaminante, por pouca coisa, né? Assim como o vírus da gripe, por exemplo. E ele tem consequências terríveis, como a gente está de difícil abordagem. Então, assim, eu acho que acho que o primeiro passo para a gente hoje, a gente precisa controlar essa pandemia. Hoje hoje a gente tem um equilíbrio um pouco melhor em relação a Uhum. uma imunidade de rebanho, que a gente em alguns lugares pode estar, a gente pode já ter chegado a algum tipo de imunidade de rebanho, os índices de infecção já estão diminuindo bastante, as internações hospitalares estão diminuindo, apesar dos óbitos ainda serem um pouco mais elevados, mas eu estou falando isso usando dados que eu tenho de ponta. Os dados de Entendi. ponta são menos internações hospitalares e um número menor de atendimento. E, Graças a Deus. isso A Joy, eu estou desculpa bem. um minutinho, a Joy Rita perguntando se será que se realmente colocarmos, digamos, uma excursão no ônibus, colocar, digamos, uma família, pai e filho numa uma poltrona e quem vai sozinho na outra poltrona, separado, é uma maneira de estar reduzindo esse impacto de possível pegar o coronavírus. Sim, com certeza. A gente já tem alguns protocolos lá protocolos americanos já de volta, né, do lazer Aham. de teatro, de você fazer, a gente chama de bolha, né?
de fechar os assentos em bolha. Então, lá nos Estados Unidos, você pode escolher as poltronas, você fazer 4 poltronas para uma bolha. Bolha é o quê? Bolha são pessoas que já do próprio convívio, que provavelmente não estão infectadas, ou se infectar, elas se infectam umas às outras, né? Mas, assim, a princípio, são pessoas que do mesmo convívio, que não estão infectadas e podem, né, tá mais... de qualquer forma, se sair dali, elas estão no mesmo convívio. Então, essas bolhas podem ser de 2, de 3 ou de 4 pessoas. Isso aí pode ser Entendi. adaptado, por exemplo, para os ônibus. As pessoas que viajam sozinhos, vão em lugares sozinhos, as pessoas daqui da mesma família podem estar mais juntas. Isso pode ser criado. Isso aí É. A gente tem como calcular os riscos de viajar na pandemia, assim, eu acho que eu já estou há 7 meses em casa, eu vou fazer uma viagem agora. Seria o momento de nós já estarmos dando esse passo? Ou ainda devemos aguardar um pouco mais? a gente tem, na verdade, hoje, por isso que eu falei, a gente já tem números bastante claros, Animadores, no caso, né? não, animadores, de bem menores das taxas de infecções, né? A gente vê, Uhum. pelo menos de atendimento e de internações, isso já pode estar surtindo como... Porque, na verdade, se você reparar nas ruas, diferentemente do que às vezes é até feito em relação ao que tem feito o governo, os governos municipais e estaduais, pedido à população para poder não frequentar determinadas áreas não é o que tem acontecido. Dá um É exemplo, verdade. as praias estão proibidas e mesmo assim a gente tem praias lotadas. É, o shopping estão aberto, mas o cinema não tá. Começou agora no Rio, a partir do dia 1º, agora começou a Isso. abertura de cinemas com capacidade de 50%. Mas, assim, eu acredito que eu acho que a gente precisa retomar a economia. Não, eu acho que a gente precisa retomar com esses cuidados. Se a gente ficar preso também, a gente vai acabar ficando exatamente nessa nossa discussão das Das, doenças, das das doenças mentais. mentais, entendeu? Então, eu acho que a gente pode começar a liberar, sim, algum tipo de lazer, de turismo, mas de forma responsável, como a gente está tentando fazer. Pois é, eu acho que assim, um jeito mais seguro que eu acredito da pessoa poder sair um pouco de casa, viajar, mesmo com essa pandemia do coronavírus, é procurar um profissional, um agente de viagens que esteja credenciado com os protocolos de turismo, onde ele vai procurar na outra ponta um transporte que também esteja credenciado e ele, enquanto pessoa, ele vai também se ter essa consciência de estar se prevenindo. Exatamente. Eu não vou, eu vou chegar na viagem, eu estou sem ver 7 vezes o doutor Lobo. Chegar lá, vou dar um abraço, doutor Lobo. Não pode, tem que ter essa consciência. Não é o Exatamente. momento ainda. A gente vai chegar nesse momento, mas Exatamente. não é o momento ainda. Exatamente. Então, assim, a gente tem que se adaptar de acordo com, claro, que a retomada da economia é essencial. Tá todo mundo já voltando, comércio voltando, shopping voltando, cinema voltando. As áreas de lazer precisam voltar, até para a gente cuidar da nossa saúde mental, mas a É gente tem que voltar com verdade. responsabilidade. Eu mesma vou estar voltando, a Sandra Tu vai estar voltando dia 24 de outubro, com um passeio rural, é, aberto, vamos com um mínimo de pessoas, num micro-ônibus, mas assim, com toda a segurança. Eu acho que é por aí, né? Exatamente. Se a gente, é claro que a gente vai ter uma dificuldade hoje em dia, enquanto não houver a vacina, a gente ter os eventos coletivos de alta magnitude, né? Tipo o Réveillon de Copacabana, o É, Carnaval. Então, assim, enquanto a gente não houver uma segurança maior em relação a estar pelo menos grande parte da população vacinada, então a gente vai ter muita dificuldade ainda de retorno. Agora, os passeios, os eventos menores, os eventos. Então, acho que isso aí eu acho que já tem que estar começando a retomar sim.
mas com essa responsabilidade que a gente está tentando, essa conscientização. Não faz parte só das empresas se adaptarem, também tem que estar esse trabalho de conscientização, por isso que a gente está aqui debatendo esse tema. Isso mesmo. Doutor, uma passageira aqui, uma amiga, falou que se esse nível de ansiedade não deixar você viver, tem que procurar um psicólogo, um clínico geral, um profissional para estar ajudando, não é isso? Sim, é verdade. É claro que, como toda doença, a pessoa tem que procurar um médico, né? A pessoa tem que se procurar acompanhamento. Hoje os ambulatórios também já voltaram às suas rotinas, então eu acho que a hora é essa de retomar, né? E fazer fazer o acompanhamento profissional em relação a essas alterações mentais aí, essas dificuldades. Aqui tá, uma amiga está perguntando se depois da viagem é recomendável ficar numa quarentena em casa e ficar uns dias em casa. Isso é recomendável depois de uma viagem? É, uma É, viagem mais longa, não sei. se puder, mas é difícil, né? Depende, assim, depende se você for para uma área muito que tiver uma, claro, estamos em Uma pandemia, incidência uma área maior, né? doença maior de infecção, mas eu acredito que se uma área dessa, eu acho que ninguém vai estar Não, fazendo, não, não será ninguém vai, necessário. as empresas não vão estar programando passeios para poder ir para uma aula, uma área muito evidente, De entendeu? risco, de Uma jeito nenhum. exatamente. De Né? jeito nenhum. Uhum. Mas é uma boa É, pergunta, com certeza, é uma boa pergunta, mas se for um local ainda que tiver com grande foco, acho que é melhor dar uma segurada, né? E tem muito lugar que tá tranquilo, muitos passeios no interior que estão bem tranquilos, cidades, então se organizado, de forma organizada, lugares que tiver baixa incidência, são perfeitos para poder iniciar esse tipo de trabalho. agora, uma passageira aqui, uma amiga, está perguntando aqui que você faz um trabalho, não conheço, vou lhe perguntar, se você faz um trabalho como ela é guia de turismo e quando ela chega depois de uma viagem, ela pergunta aos passageiros, ela liga, ela vai na casa e você parece que tem um trabalho semelhante, tipo um pós-venda. Aham. Não é dentro do tema, mas você poderia estar É, comentando sobre isso, por favor? claro, tem. Na verdade, o meu pós é interessante, né? Tipo, eu vou contar rápido para a gente não sair muito do tema aqui da live, mas o que que acontecia quando como eu comentei, né, fui gestor, sou Aham. que está lá, mas eu fui gestor e médico de ponta ao mesmo tempo, então eu sabia das necessidades de cada paciente. Então, começava a me intrigar muito aqueles pacientes que ficavam muito tempo internados, 30 dias, 40 dias. E aí chegava a hora de ir embora. Na hora de ir embora, a família ficava com medo, porque ele entrava de um jeito e saía de outro. Ah, meu pai andava, era independente, agora ele está numa cama e ele precisa de cuidado. Como é que eu faço, doutor? Estou desesperado. Então, é claro, como eu trabalho no serviço público, e isso é um trabalho de doação, né? Então, eu via lá, me assegurava para os familiares, falava, não, vamos levar ele para casa, que vai ser melhor para ele, mas fica tranquila, pega meu telefone, eu vou acompanhar, vou lá, semana que vem eu tô lá para a gente bater um papo, fazer orientação, ou amanhã eu tô lá para te dar orientação. Chegava lá, conversava com a família, orientava, falava tudo que tinha que fazer, domiciliar, fazia as orientações nas outras semanas, então a gente passava assim, não era quase que passava uma segurança melhor para a família. Eu falava que não era uma visita de médico, era uma visita de amigo, até para eu tentar fazer eles retomarem de volta a rotina do dia a dia, e foi esse trabalho de doação que acabou as pessoas conhecendo, acabei aparecendo nos jornais e programas de televisão, exatamente por esse trabalho de doação que eu faço. E Elas estão me perguntando aqui se você tem uma ONG, Espalhe Amor, no caso. não, na verdade, a gente tem um projeto, né, de espalhar. Tudo começou com uma forma de. Eu acho que funciona como se fosse um mantra. Eu acho que é uma tentativa da gente, pelo menos, melhorar o mundo ao nosso redor.
é uma tentativa minha de tentar passar os profissionais de saúde, dos recém-formados em medicina, dos médicos, a gente saber que a gente pode fazer diferente, a gente tratar diferente, tratar com amor, estreitar a relação médico-paciente. Então, comecei a trabalhar esse tema, né? Falo muito de amor, falo muito de... Eu acho que não são só imagens, os meus textos falam muito sobre isso, no tudo que eu publico, para eles tentarem passar essa mensagem, a gente saber que a gente pode, uma mensagem de empatia, mensagem de amor, são palavras, eu acho que o mundo está tão... chega de confusão, de brigas, de cada um É puxando. verdade. Então, E eu com acho isso você faz a diferença para a minha, mim, para eles, para todos nós aqui de Gonçalenses e de Itaboraí. É um prazer enorme estar falando com você aqui. tá bom, Sandra, obrigado, prazer também. Escuta, será que eu posso dizer que viajar é uma das maneiras que ajuda mais a ter essa higiene mental, a melhorar esse grau de ansiedade? Será que eu posso dizer Claro, isso? claro, com certeza. Isso aí, a viagem lazer e cultura, faz parte, sim, da vida, não é só trabalho. Apesar que eu acho que também eu costumo dizer que eu não tenho trabalho, eu tenho lazer, eu faço o que eu gosto, eu amo o que eu faço. Então, é claro que a gente gosta também de sair, passear, né, Com frequentar, certeza. né, distrair nossa cabeça de uma forma também, mas trabalhar também é lazer, passear é primordial para a gente poder cuidar da nossa saúde mental. Então, eu acho que por isso que eu sou eu tenho batido nessa tecla há alguns meses, estou aqui na Topline ajudando a Cris e o Antônio nessa retomada das atividades, exatamente porque eu acredito que a retomada da economia a gente possa recuperar a nossa sociedade, mas a gente vai fazer a retomada, mas de uma forma consciente, a gente fazer essa retomada de uma forma mais profissional. Então, eu estou aqui, é isso. Se é para a gente retomar, então vamos retomar de forma criando protocolos, né, De ajudando. forma consciente, ajudando a não continuar essa disseminação, a gente fazer as Fácil, coisas direitinho, né? é fácil falar para as pessoas fiquem em casa. E como é que a gente fala para as pessoas ficar em casa, sendo que as pessoas têm que botar comida na mesa? Entendeu? Então, assim, houve um tempo, claro, que a gente, logo no começo da pandemia, e a gente bateu muito nessa tecla, fica em casa. E ao mesmo tempo que a gente ficou em casa, a gente correu atrás de ajudar quem não tinha condição. É Então, correr verdade. atrás e Quantas doações fizemos, juntando eu, um grupo de amigos, vocês, ir atrás e tal. Mas assim, também quando chegou ao ponto que a gente viu que não dava mais para todo mundo precisava sair para poder retomar as suas atividades, colocar comida na mesa, aquela coisa toda. Então, assim, então, se é para sair, então eu vou me ajudar como médico sanitarista, vamos criar protocolos para a gente fazer essa retomada da economia de uma forma mais consciente. você acha que essa ansiedade, uma maneira de você não ficar tão ansioso no seu dia a dia, em casa, é, cantar, dançar, fazer alguma atividade física, ou um hobby, um Sim, crochê, alguma coisa nesse sentido? Será que ajudaria na ansiedade? sim, ajuda. Assim, a gente tem que ser sempre avaliado também por um médico especialista, né, que é o médico psiquiatra. Aham, Nem toda ansiedade é doença, tem que ser buscada na causa, né? Então, assim, as mudanças de hábito ajudam, outras mudanças a gente vai conseguir atingir só com medicação. Então, assim, eu acho que, entendi. claro, mudança do dia a dia a gente vai ter que fazer sempre. O que a gente vem vivendo no novo mundo, a forma com que a gente fica em casa, a gente tem que tentar fazer da melhor forma para a gente exatamente evitar prejudicar essa saúde mental. Mas eu acho que é primordial cuidar do corpo e cuidar da mente de forma diferente. Ou você faz em casa ou fora de casa de uma forma consciente, com os protocolos que a gente usa, enfim. A gente tem que aprender a conviver. Veio essa pandemia agora. Se nós tivéssemos aprendido lá
na gripe espanhola, que nós tínhamos que cuidar mais, que higienizar mais as mãos. De repente, essa pandemia hoje não seria tão grande como foi. É Eu verdade. penso assim, né? É, na verdade, tudo começou de uma, assim, a mudança, a cultura da China é muito, né, cada país tem uma cultura muito particular, né? Eles têm a cultura deles de ainda bem arcaica em relação a consumir alimentos de uma forma indiscriminada ali são alimentos vindo de animais silvestres ou talvez algum sem fazer um preparo adequado e fora que a densidade populacional é muito grande, entendeu? A China é um país muito populoso. Ele já tinha um hábito, se você reparar, antes da pandemia, ele já tem um hábito de usar máscara, né? Ele já tinha, falando para os países asiáticos, devido à densidade populacional, o Japão também, eles usam máscara já antes da pandemia. Então, ele já tem esse tipo de hábito. Talvez Pois eu. é, eu acredito que no caso da China, não sei, eu não tenho esses dados, mas eu acho que é justamente pelo consumo de animais silvestres, né? Sim, é Inadequados, né? uma das causas é essa. Existem causas polêmicas e tal. Eu não vou entrar aqui nos temas, né? Porque tem cada caso é um caso, É né? verdade, é Cada um verdade. fala sobre o laboratório e que foi ocasionado de forma criminosa, mas a gente não vai trabalhar Não, como não vamos deixar essa hipótese. a gente vai deixar essas coisas mais polêmicas para depois, mas assim, a princípio foi por contaminação por animais silvestres, ou consumir alimentos de uma forma muito fora dos padrões que ocidentais e tal, eu acho que pode ter favorecido sim a contaminação. Querido, eu quero agradecer muito você. Estamos chegando no final da nossa live. Eu acho que a gente conversou sobre o tema ansiedade, conversamos sobre diversos temas, sobre sua vida. Foi um bate-papo muito gostoso. A gente conheceu um pouquinho mais do Dr. Lobosco e nós aprendemos bastante de como nós podemos nos precaver sobre Uhum. essas crises de ansiedade que a gente tem visto. Eu vejo bastante com as pessoas que viajam comigo e a gente vê também com os colegas, amigos, Uhum. que ficaram confinados por muito tempo, né? Sim, sim, verdade. Eu acho que assim, a mudança agora, acho que cada vez mais a gente vai ter que ter essa adequação. Então, é, e acho que essa mudança veio para ficar, essa adequação veio para ficar. Então, vamos todo mundo agora tentar, de uma forma mais ordenada, voltar à rotina, porque senão a mente, a gente vai ter problemas sérios aí de saúde. E aí não só médicos, psiquiatras, a gente tem outros profissionais também, como os psicólogos, que vão estar batendo bastante esse tema. Tem muito trabalho de psicólogos, estão trabalhando muito também em casa, estão auxiliando muitas pessoas através também de fazer o trabalho. Nós médicos, a gente tem um pouco mais de dificuldade, através do conselho, de fazer telemedicina. Mas os psicólogos já estão fazendo esse trabalho na pandemia e têm feito esse trabalho muito bem, assim, dando suporte às pessoas aí que estão nessa agonia, nessa Nesse ansiedade. momento, né, de ansiedade. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui na Sandra Tour. Tá, Esclareceu muito, muito mesmo sobre a ansiedade. tá Muito bem. obrigada. Em outro momento, quem sabe que a gente possa Vamos sim, conversar sobre outro tema. Foi um vamos sim. prazer. Prazer, Tudo de tá? bom para você e um grande abraço virtual pelo seu projeto, pela sua maneira de ver a vida. Siga em Obrigado. frente, que eu gostei muito de conhecer você, tá bom? Um Obrigado. abraço no seu coração. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, viu? Tchau, tchau. 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 Muito obrigada a vocês que assistiram aqui na Sandra Tour. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, que vai ser dia 12 de outubro, às 18 horas. Um abraço.